Lili, é a manta com as folhas de outono, né? Ó. Manta com folhas de outono. Olha que linda a peça. Eu vou tirar aqui as coisas daqui para não te atrapalhar. Você fique à vontade, tia Lili, que eu vou tomar um cafezinho, vou até trazer um cafezinho para a Mônica também. Okay. Mas o ateliê é todo seu. Dá aquele show de patchwork que as meninas adoram. Né? Obrigada. Fica à vontade, Lili. Obrigada, doutor. Bom, então, realmente são folhas de outono para a gente aproveitar essa época agora, né? Então, quando a gente fala de folhas de outono, a gente tem que lembrar também que a gente vai usar os tecidos nas cores apropriadas. Então, se são folhas de outono, a gente vai colocar... A gente coloca sempre folha, uma verde, uma amareladinha, uma mais avermelhada, uma marrom, como são as folhas agora nessa época. É muito legal isso, porque eu acho que anima a gente a cada estação nova, a fazer uma peça nova, decorar a casa de uma forma diferente. Então, a gente não precisa de desculpa para fazer patchwork, mas eu acho que esse é um bom incentivo. Então, eu vou começar, sempre a gente começa cortando, embora vocês já saibam como cortar, mas a gente sempre começa cortando, eu vou cortar primeiro uma faixinha, para a gente ver, eu estou usando aqui um dos tecidos escolhidos, e eu vou cortar agora uma faixinha de 8 centímetros. Então, eu coloquei a linha de 8 centímetros acompanhando aqui a borda, a gente coloca a mão, ou a lâmina já aberta e encostada na régua e um movimento firme. Sempre dá uma verificada para ver se cortou, se não, volta a cortar a lateral, passar o cortador de novo, antes de tirar o tecido do lugar. Aí a gente precisa, para essa folha, nós vamos usar quadradinhos de 8 e de 7, daqui a pouco a gente fala a quantidade. Eu vou cortar, já que eu cortei de 8, eu vou cortar os quadradinhos de 8 também. Aqui o que eu fiz foi colocar a linha horizontal acompanhando a borda, então isso chama-se refilar. Aí eu vou virar ao contrário e cortar então o nosso quadradinho. Então eu venho aqui com a linha daqui até aqui tem 8 centímetros e uma das linhas horizontais também acompanhando a parte de baixo. Isso é para garantir que o quadradinho fique então bem no esquadro, bem direitinho, bem certinho. Aí eu cortei também quadradinhos de 8 centímetros. Para cada bloco nós vamos precisar de 2 desta cor e 2 também nesta tonalidade que é um bege, a gente está chamando ele de bege, tá? Então eu vou costurar, fiz já um traço, olhem, de ângulo a ângulo. Essa técnica é a técnica que a gente chama de quadrado de triângulos perfeitos. Então eu vou trazer para cá, deixa eu tirar aqui o meu... Vou trazer para cá e eu já regulei a máquina para ela ficar com a margem de costura de meio centímetro. Então, eu faço isso regulando aqui onde a gente regula o ponto zigue-zague. Eu coloco na última medida, que é 7.0. E aí eu vou fazer só com que a lateralzinha aqui do pezinho corra na lateral do tecido. Opa, prendeu aqui, espera um pouquinho, só Maurício, deixa eu tirar que ela entrou ali. Começar de novo. Então, olha. Bem certinho, bem aqui na lateral e a gente vai então fazer com que ela corra na lateral. Opa! Deixa eu puxar pra cá que tá prendendo um pouco. Então, olha, a linha que eu tracei vai correr na lateral do pezinho. Quando chegou no final, normalmente eu faço isso em todas as peças. Então, eu vou fazendo uma bandeirolinha e aí eu viro e passo novamente do outro lado. Por que a gente faz isso antes de cortar? Nós estamos trabalhando no viés do tecido. Então, deixa eu aproveitar aqui e já cortar aqui, olha que legal, cortadorzinho. Então, por que a gente faz isso? Como eu estou trabalhando no viés do tecido, se eu cortar primeiro e depois costurar, eu corro o risco de esticar o tecido. Então, dessa forma, o triângulo fica realmente perfeito. Então, olha... Cortei exatamente na linha que eu tinha traçado e aí a gente consegue um quadradinho de triângulos perfeitos. Aí o que a gente faz é passar ferro. Para passar é da seguinte forma, coloco assim, a parte para onde eu quero que a costura fique direcionada fica para cima e aí eu vou no ferro e passo normalmente, naturalmente já ficou voltado para o lado que eu queria. Tá? Então, para cada bloco de folha, nós vamos precisar de 2 quadradinhos marrons, 2 beges. Eu já tenho aqui um passo mais adiantado, olha. Então, nós vamos aqui montar a nossa folha. Eu já vou deixar colocado aqui no lugar, olha. Então, cada 2 quadradinhos formaram novos, cada um desse com esse formam os 2, então já é a quantidade que a gente precisa. Aí, para montar a folha, eu preciso também de quadradinhos de 7 por 7 centímetros, que nós vamos cortar agora aqui, então. Eu vou cortar novamente, eu vou puxar aqui
e vou cortar. São 4 quadradinhos de 7 por 7. Então, eu coloquei agora a linha em 7 centímetros, vou até o fim. Vamos refilar de novo. Todo mundo gosta, principalmente as principiantes, quando a gente mostra bem detalhado essa parte do corte, porque é uma dificuldade que as pessoas têm. Se a gente cortar direitinho no começo, fazer direitinho todas as etapas, com certeza o trabalho vai ficar muito mais fácil no final. Porque se você não cortar, não prestar atenção nessa hora, não olhar aqui as duas linhas, ele fica meio tortinho e no final sempre dá uma diferença. Então, olha, cortei 4, na verdade eu vou tirar um porque nós só precisamos de 3. E vou voltar ali então, já colocando na posição que vai ficar o meu trabalho. Então, vou precisar de mais 2 de 7 por 7. Aí, eu vou aproveitar que está montadinho aqui para fazer uma explicação a respeito de medidas. Então, olha, esse quadradinho, no final, quando a folha já estiver pronta, costurada, esses inteiros, eles vão ficar com 6 centímetros. Por isso que eu corto com 1 centímetro a mais, ou seja, 7 por 7. Este aqui, além da margem de costura ao redor, eu tenho uma outra costura no centro. Então, por isso que eu cortei de 8 por 8. Então, ele vai ficar com 6 por 6, 1 centímetro para a margem de costura e mais 1 centímetro para cada costura que eu colocar. Então, por isso que esse é de 7 e esse aqui com 8. Aí, um dos quadradinhos, se os meninos mostrarem ali a folha pronta, ele leva uma haste, tem uma hastezinha. Como é que a gente consegue essa haste? Eu vou pegar um desses quadradinhos aqui de 6 por 6, desse beijinho, e vou fazer um traço de ângulo a ângulo. Bem fácil até agora. E aí eu tenho aqui, olha, uma faixinha da mesma cor da folha. Essa faixinha tem 3 centímetros de largura e eu dobrei ao meio e passei a ferro. Então, eu preciso tomar cuidado para não ficar assim, olha, para não ficar diferente aqui a largura. Então, eu dobro bem cuidadosamente para que fique no centro mesmo. Eu vou colocar seguindo a linha, a parte que está aberta, olha, não é a parte da dobra, a parte que está aberta eu vou colocar seguindo a linha que eu tracei. E aí nós vamos lá na máquina e vamos costurar. É também um pezinho de margem de costura. Então, eu vou colocar aqui e a gente simplesmente vai costurando até embaixo. Firma bem, toda vez que vocês forem costurar, não deixe escapar. Aqui no final, geralmente as pessoas se distraem e deixam correr. Não, aqui a gente tem que segurar bem certinho, olha, e até o fim, ok? Aí a gente vai passar ferro, direcionando para lá, olha. Então, eu já tenho um dos lados acabados, olha. Então, estava assim, a gente vai dobrar, passar ferro, um dos lados já está acabado, o outro lado eu posso fazer pontinho à mão, ou então eu posso fazer uma costurinha à máquina bem na bordinha. Aí a gente vira ao contrário e corta o excesso. Então, é muito fácil. Algumas alunas já ficaram com vontade de fazer esse painel, e algumas relatam que a dificuldade é justamente esta parte aqui. Porque falam, então tem muita aplicação, então é complicado, é demorado. Mas daí vocês estão vendo que realmente não é. Eu posso passar uma costurinha, é óbvio que se eu for costurar tanto a mão quanto a máquina, eu vou costurar com uma linha exatamente da cor marrom, da cor do que eu estou aplicando. Então, já ficou prontinho e a gente vai colocar aqui, então já dá pra gente visualizar a folha. Né? Toda vez que eu vou montar um trabalho como esse, eu realmente monto a folha do jeito que está aqui para eu poder costurar na ordem certa. Então, não adianta a gente ir pegando os patches, as partezinhas para costurar. Eu tenho que ir na ordem certa. Então, eu vou costurar primeiro esta aqui, olha, virando assim. E nesta hora eu acho melhor mesmo costurar, montar cada folha, porque a gente sempre fala que a gente vai fazendo tudo ao mesmo tempo. Mas aqui o ideal é um bloco de cada vez. Então, eu venho aqui, olha, coloco de novo a nossa margem de costura e é só costurar na lateral. Cheguei no final, eu pego o próximo. E ao trazer para cá, eu tomo cuidado para não costurar do lado errado. Então, não é aqui nem aqui, é olhando bem o que a gente está fazendo. Porque esse que eu estou costurando agora são 2 quadradinhos de tecido liso. Então, não teria problema. Mas aqui, por exemplo, olha, eu tenho que costurar deste lado.
Se eu costurar do outro lado, eu vou inverter e não vai dar certo. Então, eu vou colocar aqui, bem certinho. Tudo isso faz parte do capricho. Olha, olhar para ver se não está aparecendo o quadradinho de baixo em cima e vice-versa. Então, a gente tem que trazer bem apontadinho, bem certinho. Depois que a gente fez isso, eu volto lá, olha, vou voltar lá novamente para montar, para eu ver a próxima cor. Então, olha, ele está bem certinho do jeitinho que ele vai ficar. E aí, a gente vai novamente colocar aqui e costurar. Eu já tenho um passinho mais adiantado, eu vou deixar esse aqui do lado e vou pegar o passo mais adiantado que a gente tem. Então, olha, está aqui uma parte, vou virar assim na posição que estava, olha. Então, depois que eu juntei as carreiras, eu gosto de chamar cada parte dessa, olha, de carreira, realmente é uma carreira, outra carreira e outra carreira, e assim fileira. Então, eu já montei essa carreira, eu vou montar costurar uma na outra para a gente ver como é. Então, aqui a gente direcionou, eu vou voltar um pouquinho, Maurício, só para a gente mostrar a parte de trás, olha. Então, essa parte central eu direcionei as costuras para fora. A fileira de baixo eu direcionei a costura para dentro e a de cima também. Então, o que acontece é que elas ficam invertidas aqui para a gente poder juntar daquele jeito tradicional. Então, eu estou colocando, olha, bem certinho um na direção do outro. Aí eu deixo ele voltar para o lado onde ele vai ficar mesmo, para o lado onde eu já passei, e coloco um alfinete. Então, eu não me preocupo com o início nem com o fim, eu vou me preocupar apenas com a junção das costuras. E eu tomo cuidado de colocar o alfinete sempre antes, que é para a máquina não levantar. Desse lado aqui, olha, para ela não levantar. Então, eu coloco antes da costura. E aí é só levar para a máquina e costurar normalmente. Então, vários cuidados para a gente poder ter um trabalho bonito no final. Às vezes, até acontece de ter um acerto, dar uma costuradinha, dar uma arrumadinha. Mas se a gente tiver cuidado na hora de costurar e na hora de cortar e na hora de costurar, e tiver o ferro também do lado, porque o ferro é nosso amigo. Então, tem que ter esse cuidado do começo até o fim. Eu falo que isso é o capricho, né? Aí a gente vai abrir aqui, olha, então ficou tudo bonitinho, tudo certinho. Eu vou aproveitar, vou virar para a gente ver o direcionamento das costuras. Então, essas na carreira já estavam passadas a ferro, já estavam direcionadas para um lugar. Esta que a gente acabou de fazer, que a gente precisa direcionar agora. Então, o que eu faço é passar minha mão, olha. Esse está para lá, então esse vai ficar para cá, esse para cá e esse para cá, e a gente abre. Então, ele fica circular, é muito fácil. Como esse está para baixo, aquele ali vai ficar para cima e pronto. Quando a gente abre assim, eu até poderia dobrar para um lado só, mas quando a gente abre, fica bem baixinho aqui e na hora de coitar a gente não sofre então, não tem nenhum trabalho. Vamos virar para a gente ver o bloco pronto, que está o nosso bloco prontinho. Para esse trabalho eu fiz 9 folhas dessa, com essa cor no final, e eu fiz 4 com um fundo claro. Eu vou mostrar aqui então para a gente ver, olha. Então, 9 com esse fundo escuro e 4, opa, que já está na ordem, com esse fundo claro. A gente já vai entender o porquê, tá? A confecção é a mesma, não muda nada, a gente só mudou a cor. Eu vou mostrar então, já que está aqui em cima, nós vamos mostrar como fazer esse aqui. Depois, se os meninos quiserem mostrar a coxa, só para a gente entender como é que foi feito, já tem um passo aqui mais adiantado, a gente tem, olha, quando a gente presta atenção, a impressão que dá é que foram montados quadrados grandes com uma folha aplicada no centro. Dá para perceber que tem um quadrado marrom com uma folha no centro, um quadrado bege com uma folha no centro e um quadrado mais clarinho com uma folha no centro. Mas, na verdade, não é. Na verdade, o bloco da folha, eu vou sobrepor uma só para a gente ver, olha. Vou sobrepor essa aqui, ó, só para a gente entender. Então, aqui está o bloco da folha, olha. E nós temos, então, este outro bloco virado para cá. Eu coloquei um marrom ali só para a gente entender, tá vendo? Então, são 2 blocos distintos. Quando a gente olha de longe, a gente não pensa dessa forma, a gente não consegue enxergar isso. Só quando olha de perto que a gente vê, principalmente depois que quiltar. Então, olha, a cor está invertida. Eu vou tirar, já que o Maurício está mostrando bem de perto, olha. Então, aqui eu tenho o bloco em formato de folha
E eu tenho este outro bloco aqui, olha, vou colocar então agora ele bem certinho para a gente poder entender como foi feita a montagem. A impressão que dá é que isso tudo aqui é um bloco, ó, e na verdade não é. Aí na montagem, eu já vou mostrar agora, eu tenho que tomar cuidado de, depois que eu fizer esse bloco, eu não encostar a parte creme com o bloquinho creme. Na verdade, eu tenho que combinar. Eu não vou encostar o bege com o creme. Eu tenho que fazer ficar o creme com o creme e o bege com o bege, para a gente conseguir fazer esse efeito. É uma coisa que, na verdade, é isso que me apaixona no patchwork. Esta geometria que você imagina que é de um jeito e é do outro. E geralmente a gente pensa que é mais complicado e, na verdade, ele é mais certo. Então, eu já tenho aqui, olha, para a gente explicar como é feito esse outro bloco, que não é o bloco de folhas, eu já tenho aqui 2 quadrados e a medida dele é 21 por 21. Por que é 21 por 21? Lembram-se que a gente falou que a cada costura eu acrescento um centímetro de margem? O nosso bloco, depois de pronto, ele tem 18 centímetros. Então, aos 18, eu acrescentei 1 centímetro para a margem de costura ao redor, 1 centímetro para uma costura nesse sentido e 1 centímetro para a margem de costura nesse sentido. Então, eu aumentei 3 centímetros e eu cortei, então, com 21 por 21. Fiz a mesma coisa. Fiz um traço de ângulo a ângulo e fiz uma costura em cada lateral. Dá para ver bem certinho. Aí, eu vou pegar uma régua aqui um pouco maior para a gente poder cortar. Eu vou cortar primeiro invertido onde eu fiz as costuras. Olha, então, de ângulo a ângulo, a costura está nesse sentido, primeiro eu vou cortar ao contrário. Então, eu vou me posicionar aqui, do começo até o fim, sem tirar do lugar, eu vou virar e vou, então, fazer o corte dessa vez exatamente em cima da linha que a gente traçou. Prontinho. Nós ficamos, então, com 4 partes. Como a gente tem costura aqui, quando a gente abre, a gente tem, então, esta parte, olha, 2 nesse sentido e 2 no sentido invertido. Opa, acho que eu peguei ao contrário. Este aqui e este aqui. Então, para cada 2 quadrados juntos, eu formo 2 blocos. O que a gente vai fazer é a mesma coisa. Passa ferro, direcionando a costura para o mais escuro. E aí, coloco direito com direito, coloco o meu alfinetinho. E nessa hora, é muito importante a gente prestar atenção, não fazer muita força, porque a gente está costurando no viés do tecido. Então, se eu ficar manuseando muito esta parte aqui, eu posso ter alguma distorção. Então, eu trato o tecido com todo carinho, venho bem devagar, bem certinho. E aí a gente vai colocar aqui e costurar. Sempre margem de costura. Deixa eu aproveitar e mostrar para vocês um aparelhinho que a gente recebe muito pedido para mostrar como usa. Isso aqui chama-se margeador. É um ímã, olha, ele oferece uma força que eu preciso fazer força para colocar. É um ímã. Eu coloco então do lado do pezinho e ele segura o tecido para a gente poder trabalhar, costurar sem sair da linha, olha. Ele direciona o tecido, segura o tecido ali, aí fica mais fácil, fica mais retinho, ok? Eu não vou até o fim, porque a gente já tem ali pronto. Eu vou só fazer essa montagem de novo aqui, pra gente ver, olha. Então, eu tenho alguns, olha, vou colocar o bege, vou colocar o clarinho aqui, todos na mesma posição. E eu posso montar também um caminho de mesa, não precisa necessariamente ser uma mantinha como a gente fez, ó. Então, tomar o cuidado de não inverter. Acho que agora deu para entender melhor, né, o contorno do quadrado. Então, ó, e não inverter, que eu digo, é não fazer isso, olha. Então, fazer só assim. Se a gente não quiser usar folha, se eu tiver um tecido de estampa grande, muito bonito, é muito difícil a gente usar tecido com estampa grande sem desvalorizar, sem perder a graça dele. Porque se você corta em quadrados muito pequenininhos, às vezes você perde a graça do tecido. Então, eu poderia colocar aqui esse bloco, ao invés de fazer o bloco, colocar um tecido inteiro, que também nessa técnica vai ficar perfeito.
Tá gostando, Dotan? Nossa, tô ali, eu e a Mônica só olhando ali, falando, nossa, que lindo, A Mônica hein? também faz patchwork. Eu só vou mostrar um detalhe, mas para isso eu preciso só da peça Deixa eu te pronta ajudar aqui. ó. Deixa eu levantar aqui para mostrar, ó. Porque as pessoas sempre me pedem, Dotan, dicas de quilting. Como é que eu vou quiltar? O patchwork é uma arte que já está há algum tempo no Brasil, mas tem ainda é um pouco novidade. Tem dúvidas, Tem né? dúvidas. Então, o que eu acho que ficaria legal aqui é fazer um quilting ao redor da folha. Em cima da peça, Aqui, olha lá, olha. pessoal, olha lá. Aqui já está montado, eu coloquei direito com direito, cortei o forro do mesmo tamanho do topo, coloquei direito com direito e coloquei os dois em cima da manta. Costurei ao redor, revirei Olha, e ela está que desse lindo, jeito aqui. Olha lá, presta Então, atenção, pessoal, olha lá. se eu vier com quilting, deixa eu voltar aqui agora pro lado de cá. E eu vou costurar, olha, seguindo, é um quilting muito fácil. Eu vou com ele até a ponta aqui, só pra gente ver, ó. Muito fácil, porque eu estou seguindo a margem de costura o da contorno, folha, né? chama-se quiltar no eco, o próprio contorno da folha. E aí a gente vira. Obrigado, Dotan. Olha lá, tomar cuidado que ela é grande, né? Isso, aqui eu poderia ter ido um pouquinho mais adiante, mais um pontinho, e viro aqui, olha, para fazer a mesma coisa, olha. Aí, Só vou puxar só aqui pro até Maurício, aqui. ó, perfeito, Isso. ó. Olha o que acontece, a folha vai Ela pufar. sobressai a folha Ela de vai uma tal sobressair. maneira, né? Então é um quilting simples, mas que vai fazer diferença e vai deixar a peça com Vai toque. valorizar o Vai trabalho, valorizar né? o trabalho, com certeza. Olha que impressionante aí. Eu queria aproveitar e colocar, claro, o site da Lili, né? Porque Ai, no que é o site pano da xadrez. Lili é o pano xadrez, ó, tem esses conjuntos de tecidos, tem as apostilas, tem os projetos que as pessoas adoram, né? Principalmente as pessoas que moram em outras cidades e não tem como conhecer a loja da Lili, porque a loja da Lili, gente, é um sonho. Você entra na loja, dá vontade até de entrar dormir naquela cama, que ela põe uma cama lá na entrada da loja. E, na verdade, um mostruário, muitas peças prontas. Então, as pessoas estão tendo a oportunidade, viu, Lili? Eu tenho muitas pessoas que me dizem isso, que através do seu site elas têm um pouco da tia Lili no Brasil inteiro, né? É verdade, a gente capricha, a gente faz com muito carinho. E a gente tem o kit também dessa mantinha para Ótimo. vender. O de outono, né? O de outono, Ó, folhas de então outono. é o panoxadrez.com.br. Parabenizando mais uma vez aí a tia Lili por essa novidade aí, tá muito bonito.